programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o tema corrupção em tese. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, com muito prazer, Dr. Cláudio Regis Lima Quixadá. Ele é engenheiro agrônomo pela UFC, é doutor honoris causa pela Universidade de Herisau, na Suíça, e reitor da UES, professor titular aposentado da UES, ex-presidente do Fórum de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais do Brasil, membro fundador e ex-secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ex-membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, COEMA, cidadão honorário dos municípios de Quixadá e Itapipoca, recebeu a medalha Dom Helder Câmara de Direitos Humanos e Cidadania em 2003. O outro convidado, o Dr. Hélio das Chagas Leitão Neto. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Direito Processual Penal pela Unifor, chegando a exercer os cargos de vice-presidente do Clube do Advogado, conselheiro estadual da OAB, e está exercendo o cargo de presidente da OAB, o qual assumiu no dia 1º de janeiro de 2006. Se no jornalismo recorrer à definição de dicionário é sinônimo de falta de conteúdo para destacar, isto com certeza não se aplica ao tema deste debate. Quando se trata de corrupção, o que não falta é novidade, mensalão, caixa 2, mala de dinheiro, dinheiro na cueca e, mais recentemente, a denúncia de ontem, que sempre teve uma denúncia ontem. Associada quase sempre ao suborno e ao dinheiro escuso em troca de vantagens, a corrupção pode ser muito mais. E o que o dicionário ajuda a lembrar é que corrupção é, principalmente, depravação, decomposição, putrefação, destruição da substância, simplificando o apodrecimento da sociedade. Neste programa, os nossos convidados vão nos ajudar a entender melhor como esse mal se entranha na sociedade e verificar a existência de saídas e soluções. Uma das soluções para o combate à corrupção no Brasil passa pela educação. Uma educação voltada para a cidadania, que faça as pessoas se perceberem como parte de um coletivo, como forma de combater a corrupção. É preciso modificar o pensamento individualista que predomina na gestão pública e é enraizada desde cedo nas pessoas. As origens desta cultura da corrupção estariam no período colonial, onde as capitanias hereditárias e sesmarias eram usadas como instrumento político e em benefício das pessoas indicadas pelo rei para administrá-las. Com isso, acabou-se por ministrar fortemente as esferas públicas e privadas. Essa mentalidade acabou se perpetuando por meio das oligarquias agrárias. Este forte componente histórico-cultural caminha paralelo ao sistema institucional. As pessoas têm tendência a tolerar a pequena corrupção. Isso abre brecha para essa prática em escala maior. O resultado desse processo histórico verificou-se no nepotismo e nos favores eleitorais, o popular voto de cabresto. O cidadão, muitas vezes, pensa estar recebendo um favor do político, quando, na verdade, a estrutura deveria ser inversa. O político é que deve servir ao eleitor. Mas mudar um contexto de 5 séculos não é nada simples. Recentemente, professor, só para lembrar, a Universidade do Rio de Janeiro fez uma pesquisa para saber se os jovens, como é que eles veem a corrupção, como é que eles veem a ética. E uma das perguntas era, o que é que você acha do jovem ser ético, da pessoa, do cidadão ser ético? E a resposta de 80% desses jovens foi, e ser ético é ser otário. Com essa pergunta, eu começo o nosso programa e quero ouvir as considerações iniciais aqui do Dr. Cláudio Regis de Lima Quixadá sobre a resposta dessa juventude. Você vê, meu caro Jonas, a sensação de impunidade é muito grande. Como as pessoas têm uma sensação de que nada ocorre, nada acontece e que o crime compensa. Por isso é que a Igreja Católica, através da CNBB, do seu Conselho Permanente, que é formado pelos 17 presidentes das regionais de todo o Brasil, por unanimidade, admitiu que o maior inimigo da igreja hoje é a corrupção. Os nossos príncipes da igreja dizem que é o câncer que está destruindo o tecido social brasileiro. E foi em função desse olhar, dessa perspectiva, é que nós iniciamos a grande caminhada na modificação
da legislação do Código Eleitoral brasileiro para exatamente mudar. Porque no Código Eleitoral brasileiro, você sabe que tanto o corruptor como o corrompido, se fosse comprovado, pegaria 4 anos de cadeia. Então, naturalmente, nenhum ia denunciar o outro por caso pessoal. E então, a ideia da modificação dessa lei era exatamente descriminalizar quem recebe por estado de necessidade. Lembre-se da grande e famosa frase do grande cardeal Loscheider, essa sequoia, esse gigante que nós temos, dizia: meu filho, receba, mas vote de acordo com a sua consciência, porque voto não tem preço, tem consequência. Então, realmente, o que nós queríamos o quê? Era descriminalizar quem recebe e criminalizar não com a cadeia, mas exatamente com aquilo que o político deseja, ou seja, o poder, através de pinçar, ou seja, a cassação do mandato ou do registro. E para isso houve uma mobilização nacional muito grande. Nos idos de 98, o lançamento foi aqui em Fortaleza, no dia 10 de maio de 98, sob a presidência do então hoje cardeal Cláudio Umes, na época arcebispo de Fortaleza. Nós lançamos no dia 10 de maio de 1998, em homenagem a um cidadão cearense, que foi um dos autores do projeto de lei, chamado José Geri Mendes Cavalcante. Foi lançada essa campanha para obtenção de mais de 1 milhão de assinaturas, porque, de acordo com a Constituição brasileira, para haver um projeto de lei de iniciativa popular, tem que ter pelo menos 1% da população eleitoral. E aí foi a grande, fascinante saga que nós começamos neste país a conseguir isso. E pela primeira vez na história deste país, mais de 1.300.000 assinaturas qualificadas fizeram parte dessa solicitação ao Congresso Nacional, que transformou na Lei 9840, que é a famosa lei do bispo, que era exatamente para coibir essa luta contra a corrupção. Porque você sabe que a igreja fala através de metáforas ou de parábolas, e comparou o Brasil como um grande iceberg, em que a ponta do iceberg, que é 1/10, é a corrupção eleitoral, e os 9/10 que não aparecem é a corrupção, ou seja, corruptos que financiam corruptores, que fazem leis não para beneficiar o nosso povo, mas para meia dúzia que se locupleta à custa da fome, da miséria e da ignorância. Você sabe que povo ignorante é povo escravizado, e a ignorância é a mãe de todos os vícios. Enquanto nós tivermos essa educação que nós temos neste país, que é uma educação elitista, excludente, em que demonstra claramente o nosso apartheid social, nós não vamos para canto nenhum, inclusive na concorrência mundial. Você sabe que hoje nós perdemos cerca de 3,5 bilhões de dólares porque nós estamos perdendo competitividade, principalmente para os nossos concorrentes, que é a Rússia, a Índia e a China. Ok, doutor Hélio. Meu caro Jonas, professor Cláudio Regis, a questão da corrupção no Brasil é uma questão endêmica, é uma questão cultural. Agora, nós não devemos, e talvez aqui fale mais uma vez o meu viés otimista, né? Considero-me um otimista incorrigível, mas eu acho que nós passamos por um processo de afirmação da cidadania, de radicalização democrática. Isso é um processo, não é algo que se sirva pronto. E eu acho que também nessa questão nós temos avançado muitíssimo. Alguns mecanismos institucionais de controle têm se feito valer. Não é? Nós temos hoje a Polícia Federal no Brasil, o Ministério Público, que excessos à parte, vedetismo, estrelismo de alguns à parte, nós temos visto que essas instituições têm sim conseguido desempenhar um importante papel para coibir essas práticas. Não é? Antes, pessoas da mais alta extração social eram inatingíveis pelo braço da lei, pelo braço da polícia, pelo braço da justiça penal. E hoje isso não mais se vê. E repito, com excessos à parte, eu acho que em alguns momentos, em vários momentos,
a Polícia Federal, o próprio Ministério Público tem cometido excessos. Pessoas são expostas à execração pública, não é? Isso a gente vê, prisões sendo efetuadas de forma espetaculosa, o que isso é absolutamente desnecessário. Que a lei se faça sentir com todo o seu rigor, com todo o seu peso, não é? Mas não há necessidade nem previsão legal, ao contrário, eu acho que isso gera até um dano irreparável às pessoas e ilegal, de uma exposição negativa e precipitada. Mas essas entidades, Ministério Público, Polícia, controladorias, essas entidades têm sim se afirmado. Acho também que a cidadania, por um processo de conscientização paulatino, também tem se tornado um tanto mais intransigente com relação a essas práticas. Daí nós temos hoje uma renovação de 48% do Congresso Nacional, né, nessas eleições agora de 1º de outubro. Né? Isso revela essa intolerância. Agora, claro, estamos a anos-luz do ideal. Muito há a ser feito. É uma questão cultural, como você, Jonas, no introito dessa nossa conversa já falava, algo que remonta às capitanias hereditárias, ao sentimento patrimonialista que existe em relação ao Estado. Há uma sociedade nossa em que há uma desagregação de valores, não é? Há uma desagregação de valores e que o que se tem visto é prevalecer a lei de Gerson, não é? Levar vantagem em tudo, isso é transplantado para o Estado. Mas eu acho sim que nós temos avançado muito nessa seara. E eu acho que o nosso país tem sim apresentado resultados ainda positivos. É claro que esses escândalos que aparecem dia a dia, não é? Isso gera um sentimento de descrença na classe política, isso gera um sentimento de desesperança no nosso povo. Isso é natural. Mas não há saída fora da política. O que eu penso que nós estamos pagando hoje, o preço, é produto ainda, é rescaldo ainda do movimento militar de 64. Que naquele momento de ruptura institucional, houve uma castração absoluta das lideranças no nosso país. Lideranças foram castradas no nascedouro, não é? E nós estamos ainda, aliás, isso é reconhecido até por uma das cabeças civis do golpe de 64, Carlos Lacerda, no seu livro chamado Depoimento, ele reconhece isso como um dos grandes malefícios do movimento militar, de que ele foi um entusiasta, não é? De modo que eu creio que nós estamos pagando um pouco o preço disso. Lideranças autênticas, verdadeiras, foram afastadas do processo, não é? E criou-se na arena eleitoral o vale tudo. Homens de bem se afastaram, não é? Antes o que é que se via, não é, professor Cláudio? Antes o que é que se via? Pessoas que se destacavam na sua área de atuação profissional, grandes professores, grandes médicos, jornalistas, sindicalistas, intelectuais, advogados, partidos políticos com uma definição clara que nós tínhamos à época, né? Eu acho que a única coisa ruim que havia em relação aos partidos antes de 64 é porque eles existiam meio que tendo como referência ainda Getúlio Vargas, né? Acho que esse era o único mal do sistema partidário anterior. Mas, enfim, havia uma definição mais clara, né? Hoje não há, os políticos não têm qualquer compromisso programático. Há caso de mudança de partido 2, 3 vezes no mesmo dia, não é verdade? As pessoas com a maior sem cerimônia mudam de partido, mudam de discurso, não têm qualquer compromisso com aquilo que apregoaram e com os eleitores que o levaram ao poder. De modo que eu acho que nós pagamos um pouco isso, não é? E criou-se esse vale-tudo na vida política brasileira. Mas com esse processo que eu costumo chamar de radicalização democrática, de afirmação da cidadania, em que cada vez mais a política se faz fora dos partidos, porque os partidos estão perdendo a sua representatividade social, e a política está se fazendo no âmbito das instâncias da sociedade civil. Eu acho que esse é o grande fenômeno da democracia brasileira. Esse é o grande fenômeno. Quem é que faz política de meio ambiente nesse país? São as instâncias governamentais ou as instâncias não governamentais?
eu não hesito em dizer, as instâncias não governamentais. O mesmo se diga em relação à política de direitos humanos, o mesmo se diga em relação à política em prol do idoso, da criança e do adolescente, do portador de necessidades especiais. Eu acho que o grande fenômeno da vida pública brasileira é que a cena política está passando a ser ocupada por esses atores, por esses protagonistas da sociedade civil e cada vez menos pelos partidos políticos, que perderam a sua representatividade, que perderam assento na vida social. E o professor Cláudio, o professor disse que, vamos falar por metáfora, né? Mas não é nem uma metáfora, diz que a voz do povo é a voz de Deus. Então, se a voz do povo é a voz de Deus, o povo, certo? Em nome deste poder, resolveu, por exemplo, perdoar Maluf. Maluf foi o cara mais votado, resolveu a perdoar daquela turma lá do Congresso, que parece que 60 deles voltaram, né, sem nenhum problema. Esse povo não está ouvindo, assim, muito baixinho a voz de Deus, não? Eu preferia, Jonas, não citar nomes, mesmo porque o princípio da impessoalidade é uma pedra basilar da Constituição brasileira, né? O princípio da moralidade, né? Eu preferia falar em tese. Você sabe que hoje a questão da educação é fundamental. Eu recomendo fortemente a todos lerem a última revista Exame. O título é o seguinte: Ignorância mata. Povo ignorante é povo escravizado. Você não muda de uma hora para outra, tá certo? Uma cultura clientelista, patrimonialista que nós temos no Brasil. É impressionante como sempre foi o pai, né? Era o pai dos pobres. Vamos esperar que o presidente da República X ou Y vá resolver os nossos problemas. Há um equívoco muito grande. Cidadania, Jonas, não é uma dádiva, é uma conquista. Não se delega, exercita-se. E como disse o meu querido e caro amigo Leitão, hoje a sociedade civil organizada está se impondo à revelia dos interesses dos políticos de plantão. Até contra. Até contra. Porque quando você vê um presidente de um tribunal de um estado ser preso, o presidente da Assembleia Legislativa, 23 dos 24 deputados, um bispo ser ameaçado de morte, como foi o bispo de Ji-Paraná, é porque está fervilhando no espírito e no coração do povo brasileiro uma indignação generalizada. Naturalmente, naqueles grotões mais longínquos, naqueles em que não teve acesso à educação, porque você sabe que seu filho, o filho do Hélio, tem uma escola maravilhosa, uma escola paga, mas o filho do excluído, o filho daquele que não teve possibilidade, está numa escola pública que não tem a menor condição de competitividade para coisíssima nenhuma. 80% dos que terminam a quarta série não sabe ler e escrever, meu irmão. Não tem noção nenhuma do que é cidadania. Não percebe a transformação social. Por isso, tá certo, é que nós estamos lutando e atingindo, porque a instituição de maior capilaridade que nós temos, a Igreja Católica, lá nas cloacas, lá nos rincões mais atrasados, lá nas comunidades eclesiais de base. Eu tive o privilégio de aprender com líderes das comunidades eclesiais de base a consciência do que eles têm e do que é a cidadania. E aí essa efervescência que nós vamos transformar. Porque, como São Paulo diz, a verdade é como um chicote de fogo, dói, mas somente ela liberta. A verdade é como uma pepita de ouro, pode passar milhões de anos na lama, não oxida-se, lavando volta a brilhar. E agora estamos começando esse processo. É pena que não seja na velocidade que nós gostaríamos que fosse. Tem a sua velocidade, seu moto próprio. Por quê? Porque realmente, repito, povo ignorante é povo escravizado. Essa corrupção generalizada é decorrência de um compromisso histórico de uma elite sem Deus que nos domina. Como diz o grande menestral da Paraíba, o Zé Ramalho. Para você conhecer o que é o Brasil, é só ver uma música chamada O Meu País, em que ele faz uma radiografia do que é essa nação. Nós é que estamos construindo agora. Diferente dos países do primeiro mundo, que já está tudo resolvido. Agora é que nós somos como um quadro negro que estamos absorvendo luz, né? E temos que ser sal e fermento na transformação dessa sociedade. E aí é que a participação da CNBB, através dessa
obra de engenharia política na Constituição do Conselho do Comitê Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, dos comitês estaduais de combate à corrupção eleitoral, cujo presidente está aqui presente, doutor Hélio Leitão, que fez o lançamento estadual este ano aqui no estado do Ceará, no dia 12 de junho, lá na nossa prainha, no auditório da prainha, e fizemos lançamento em quase todas as dioceses, de forma que eu vejo com um entusiasmo extraordinário. Esse é o 5º momento que nós estamos trabalhando e temos certeza que com o decorrer do tempo, com essa indignação generalizada que nós temos, nós vamos conseguir bons resultados. Mas, doutor Hélio, o eleitor, ele não tem culpa também, e que se o político chegar com dinheiro para comprar voto, ele continua recebendo voto, apesar do conselho do cardeal de Fortaleza, que disse compre, mas não vote? Veja, meu caro Jonas, no momento em que nós tivermos pobreza, no momento que nós tivermos ignorância, desinformação, miséria, enfim, nós não vamos poder exigir muito desse homem, não é verdade? Enquanto a preocupação do homem for a sua sobrevivência imediata, o que comer hoje, amanhã, não é exigir desse homem uma consciência política, talvez não seja um pouco demais. Então, isso é muito bem o reflexo, isso é muito bem o reflexo do povo desassistido que nós temos, não é? Desinformado, ignorante, pobre. Não é? Então, essas deformações da representação política vão sempre acontecer enquanto nós tivermos o povo nesse estado. Não é? Então, isso é absolutamente inevitável. Agora, o que nos anima e nos conforta é crer que, à medida que o tempo passa, essa consciência política vai se fortalecendo. Isso... Mas você acha, por exemplo, que nós vamos voltar aos tempos e que homens bons, né, voltarão a se candidatar, que grandes professores, grandes jornalistas, grandes advogados e pessoas, né, com ética voltarão a se interessar por política? Eu creio que sim, eu creio que eu já vejo despertar nas novas gerações, na minha geração, não é? Já vejo despertar novas lideranças, já vejo pessoas interessadas, pessoas de boa vontade, pessoas de boa fé, não é? Que já se dispõem a isso, não necessariamente na lida política partidária, porque, como eu disse, não é o único foro para se fazer política, não é o único foro. O que faz o professor Cláudio Regis Quixadá na sua luta, né? Na sua luta incansável contra a corrupção, pelo aperfeiçoamento das instituições, senão política com P maiúsculo, política do melhor nível, não é verdade? Então eu penso que há, sim, instrumentos que estão se firmando, como por exemplo, eu diria, no âmbito, agora falando bem do que me é afeto, né, no âmbito do Poder Judiciário, passamos por um avanço institucional tremendo, repito, longe do ideal, mas um avanço, que são o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, o controle externo do Poder Judiciário e dos órgãos do Ministério Público. E como houve reação das elites, né? Há uma reação tremenda para isso, né? Mas os conselhos foram instalados, não é? E tem sido, sim, um grande avanço democrático, controlando os excessos do Ministério Público e do Poder Judiciário, emprestando transparência às suas ações. Foi um avanço tremendo, de modo que eu acho que as instituições brasileiras estão se firmando, sim. Estão se firmando. Então eu acredito, sim, que a vida política brasileira está se oxigenando. A vida política brasileira está se oxigenando. Agora, como bem lembra o professor Cláudio Regis, há um tempo e um ritmo próprio para isso, né? Que não é aquele que nós desejamos, né? Isso é um processo de afirmação, em que a educação desempenha um papel fundamental. É condição sine qua non para que nós tenhamos um povo consciente e um povo que possa tomar para si as rédeas do próprio destino. E Jonas, nós vamos pedir, com licença, professor, que nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo e voltamos em seguida aqui no programa Universidade Viva, falando sobre corrupção em tese. Todos querem a paz. E os Rotary Clubes a estão trazendo. O Rotary financia bolsas de estudos para que os jovens promovam a paz.
e a compreensão no mundo inteiro. Rotary, humanidade em ação. O programa Universidade Viva está de volta, falando aqui sobre corrupção em tese. Professor Cláudio Regis Lima Quixadá, o senhor fala em vacines contra a corrupção eleitoral, vacines contra a corrupção, vacines contra a ética. Como é que eu posso fazer isso se nos meios de comunicação, todo dia, como é que eu vou ensinar para o meu filho que ele não deve se dar bem, se na novela das 8, na novela das 6, na novela das 5, então você vê todo dia os piores exemplos, né? A sociedade vê você e quem mata a mãe, quem faz corrupção, quem toma o dinheiro dos outros, é tudo certo, né? Uma outra novela que terminou aí, a pessoa matou, roubou, assassinou, entrou no avião e deu o cotoco para a população brasileira. Como é que eu vou ensinar ética para o meu filho adolescente de 12 anos com essas imagens que aparecem todo dia nas nossas casas? É difícil, né? É difícil. Mas essa tarefa é extremamente fascinante. Isso faz me lembrar uma passagem de um dos grandes romances do semiólogo italiano chamado Umberto Eco, quando ele escreveu O Nome da Rosa e foi descobrir, ele foi responsabilizado pelo Papa para descobrir uns assassinatos que ocorriam numa região inóspita do norte da Itália, e quando chegou lá, ele e o seu discípulo, o menino ficou apavorado e disse: está na hora de nós irmos embora, mestre? Ele disse: por acaso não é fascinante essa tarefa que nos avizinha? Por isso eu acho que essa tarefa que estamos enfrentando é fascinante. Cada dia que mais eu me torno mais jovem, mais moço nessa luta para a restauração da verdade, a busca do sentimento, porque na realidade, meu irmão, nós temos uma elite muito ruim. Neste livro que vocês conhecem, Pela Ética na Gestão do Sistema Financeiro Nacional, que foi publicado em 97 pela nossa Executiva Nacional, foi estimado em 250 bilhões de dólares entre 1947 e 1997, que saíram das poupanças públicas, foram para as poupanças privadas e depositados nos 34 paraísos fiscais. O Brasil é um dos países que tem maior fuga de recursos do mundo. Só em 3 anos, agora mesmo, o governo americano denunciou 34 brasileiros por transferir ilegalmente 12 bilhões de dólares. Um dos grandes fatos da humanidade que recentemente ocorreram foi exatamente a queda das 2 torres gêmeas, porque a partir daí o governo americano percebeu que a tríade andava junto: a lavagem de dinheiro, o terrorismo e a corrupção. O objetivo desses 3 era colocar dinheiro em paraísos fiscais. E agora nós estamos lutando através da Comissão Pontifícia de Justiça e Paz e uma organização que é uma das mais importantes do mundo, que é a Transparência Internacional, no sentido de abrir, de oxigenar, tá certo, esses paraísos fiscais. Essa Transparência Internacional se notabilizou por conseguir que a banca suíça fosse obrigada a devolver o dinheiro dos descendentes dos judeus que foram confiscados pelos nazistas. Então, o nosso trabalho está assim a nível mundial, porque enquanto nós não fecharmos, tá certo, essa sangria, que são as veias da América Latina que se sangram, que vão para os paraísos fiscais, vamos continuar dessa maneira. Agora, você já pensou, se esses 250 bilhões de dólares fossem colocados nesse país para as atividades produtivas, quantos empregos não seriam feitos, né? Então, realmente, a corrupção está comprometendo, e muito, o próprio desempenho brasileiro. Hoje, no jornal O Povo, sai uma matéria muito interessante, que tem tudo a ver, essa aqui. Corrupção faz o Brasil perder 3,5 bilhões de dólares por ano, através exatamente do estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas. As nossas empresas não têm a competitividade como, por exemplo, as empresas da Coreia. O trabalhador coreano, ele produz 15 telefones celulares, tá certo, por hora. Nós produzimos só 8. Por quê? Porque o nível de educação que nós temos é muito baixo. Nós fazemos com que as nossas crianças
brinquem de aprender, que na realidade não é brinco. Porque a escola pública, ainda lamentavelmente, não houve compromisso nenhum. Eu, desde que me entendo, eu nunca vi um candidato a presidente da República dizer que a educação é prioridade, Jonas. Mas na realidade isso é do faz de conta. No Brasil existe muito discurso, pouca prática. Há um maniqueísmo, há uma forma de enganação brutal. Por isso é que você veja que fulano, ciclano foi campeão de voto. Por quê? Porque exatamente rouba, mas faz. Enganando o nosso povo. Mas esse é um processo lento, que nós vamos chegar um dia e nós vamos nos orgulhar da nação que nós temos. Porque hoje o Brasil, você veja, é campeão mundial de impostos, de taxas. Nós, eu, você e o Hélio, trabalhamos mais de 4 meses de graça para os governos federal, estaduais e municipais, tá certo? Em forma de impostos. Chega a ser um pouco mais de 40%. E nós temos educação, nós temos segurança. Hoje nós vivemos num estado de guerra civil. Ou você não tem uma história de violência para contar? Todos temos. Todos nós temos. Então isso é apenas a materialização de um estado de espírito que nós estamos vivendo. Fortaleza é um istmo cercado de miséria por todos os lados, menos por um que liga ao Oceano Atlântico. Veja, por exemplo, aonde é que está essa faculdade tão fantástica que é a Faculdade de Grande Fortaleza. Veja a miséria ao seu redor. E qual é a responsabilidade socioambiental que a elite tem para a transformação, o salto de qualidade numa situação dessa. E isso só pode ocorrer quando o povo tomar consciência, tomar a história na sua mão e transformar. Por isso é que o grande bispo Dom Edmilson da Cruz diz com letras bem claras: quem vota em político corrupto, vota na morte. Pois é, professor Hélio, e como formar o cidadão através da educação? E se em cada esquina de rua, antes do filme ser lançado no cinema, já tem lá em DVD para vender na esquina e o cidadão de carro importado para estar gravado bonito igual o senhor e compra logo aquele CD antes de assistir no cinema. E se você pega produtos copiados dos outros, essa cultura, isso não é corrupção também, não, professor? Não tenha dúvida. As nossas elites, não é? Nossas elites são igualmente corruptas, não é? Essas pequenas infrações, não é? Ou talvez nem tão pequenas, não é? Como infrações que se incorporaram ao cotidiano, como a coisa do pirata, a pequena sonegação fiscal que se faz. Então isso, essa tolerância que existe, abre ensanchas, abre brechas a uma tolerância com a corrupção maior e com que isso... Porque o aspecto ético e moral eu considero um bloco monolítico, não é? Ou se tem um parâmetro ético ou não se tem um parâmetro ético. Essas pequenas concessões que se fazem no cotidiano abrem brechas à grande corrupção. Esse é um aspecto. O professor Cláudio toca numa questão fundamental que diz com a lavagem de dinheiro. Essa questão deve ser uma prioridade na política de segurança pública no nosso país. O Brasil é uma grande lavanderia a céu aberto. Essa é que é a grande realidade. Nós temos quando eu coloco como uma prioridade de segurança pública... É porque tem muita água, por isso que a lavanderia faz? Quando eu coloco isso como uma prioridade, é porque todo o dinheiro, no momento em que se ataca a lavagem de dinheiro, também está atacando por via reflexa o tráfico internacional, o tráfico de drogas, a questão da grande corrupção, da picaretagem internacional. O terrorismo, porque tudo isso deságua na lavagem de dinheiro. Então, esses mecanismos, mecanismos que devam coibir isso, né, tem de ser uma prioridade na política de segurança pública. Agora, efetivamente, nós devemos ter absoluta intolerância, tanto com a microcorrupção como com a macro. Isso aí não há dúvida. É o suborno no policial, no trânsito, para não multar, essas coisas assim, que não se pode tolerar. Não se pode tolerar. Eu encaro essa questão ética como uma questão com que não se transige.
não é? Não há uma infração maior ou menor. Tudo isso concorre para a desagregação do tecido social. Professor, a família não é muito importante nisso, não? Eu lembro dos conselhos da minha mãe e jamais a minha mãe admitiria que a gente visse um dinheiro de alguém em cima da mesa e pegasse. Jamais admitiria, por exemplo, da gente cometer qualquer deslize o pecado mortal, nem pensar, né? Nenhum daqueles 10 pecados, né? Do catálogo do escritor sagrado seria impossível, né? Principalmente pecar contra a castidade, que era o que ela mais cuidava, né? Nessa parte dos filhos, né? Mas a gente não vê mais isso. A família, você quase não vê o filho, né? Você vai deixar o filho de manhã no colégio e chega de noite ele já está dormindo, a mulher também vai para a universidade e também já chega tarde, ninguém almoça mais, e tem aquela cesta depois do almoço, e isso de alguma forma não deixa, entender, essa juventude se formando, né, pelos corruptos. Os corruptos não estão formando essa juventude. Jonas, você tocou num assunto extremamente importante. Um grande cientista americano chamado Herbert Marcuse diz que o mundo transformou-se numa aldeia global. Eu me lembro ainda, quando era jovem, nos idos 50, como é que eu assisti ao Campeonato Mundial de Futebol na Suécia. Faltou energia, eu corri para um rádio de válvulas que tinha num Jeep para a gente ouvir o jogo Brasil e Suécia, né? Hoje é online. Hoje o que acontece nesse minuto lá na União Soviética, nos Estados Unidos, qualquer canto que você for, entendeu? Você vê hoje o mundo não é mais circunsférico, não é uma esfera, o mundo é plano. O que acontece aqui, acontece lá, nós estamos sabendo online. E isso mudou profundamente o comportamento, né? E tem mudado muito. Nós estamos numa transição sem sombra de dúvida extraordinária, nós não sabemos onde vai chegar isso, né? Infelizmente, essas parafernálias tecnológicas maravilhosas que nós temos, né, não está a serviço do povo de Deus. Há mais o sentido materialista do consumismo, né? Falta o sentido da pessoa que transcende um pouco isso. As pessoas não estão percebendo que nós temos 2 referenciais: o dia que a gente nasce e o dia que a gente morre. E se nesse período você não praticou o bem, você vai prestar contas. Infelizmente, o que nós estamos vendo é uma Sodoma e Gomorra generalizada. A banalização do sexo, a paternidade irresponsável. É impressionante a quantidade de jovens grávidas, sem pai, nas periferias dos grandes centros deste país, sem saber exatamente o significado da maternidade, a beleza da maternidade. Quer dizer, é o aqui e agora, é como você falou, é o mau exemplo que vem das televisões, de uma cidade promíscua como é o Rio de Janeiro, para uma região, vamos dizer, lá do Cocuci, da nossa Aiuaba, lá da nossa Catarina, lá da Graça, como está mudando a cabeça dessa meninada. Por isso é que nós estamos numa transformação muito forte. Aí é que tem a missão extremamente importante, exatamente, de tentar refrear os exageros, né? E, em função disso, os valores éticos começam a ficar impuídos, né? Tirar vantagem daqui e da acolá, isso não tem nenhum problema, isso é comum, né? Realmente nós estamos num período muito difícil, extremamente fascinante, porque nós não sabemos, tá certo, o que vai ocorrer nas gerações futuras, mesmo porque eu não sei se nós não combatermos, tá certo, o que está ocorrendo agora, que é a destruição do meio ambiente, eu não sei se daqui a 30 anos vai ter condição até de vida no planeta Terra. Um dos maiores autoridades do mundo nessa área foi o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Ele está lançando um livro que é extremamente desafiador, chamado Uma Verdade Inconveniente, que foi lançado através de filme nos Estados Unidos agora e vai ser lançado em novembro no Brasil. E ele mostra exatamente os Katrinas, toda essa mudança que nós estamos vendo e a destruição através da questão do efeito estufa. Hoje, o americano ele é um viciado em energia, de consumo de gasolina naquelas banheiras, aqueles carros grandes, gigantescos,
que está afetando o efeito estufa. E o fundador do Greenpeace, que é um cientista inglês, ele acha que mesmo agora, o senhor Bush assinasse o protocolo de Kyoto, não tinha mais jeito de recuperar o mal causado pelo maior exterminador que existe na face da Terra, que é o ser humano, que mata por prazer, que mata por satisfazer seus instintos, diferente dos outros animais que matam por necessidade. Então, realmente... O senhor acredita na hipótese de Gaia, então? A hipótese de? A hipótese de Gaia, né? E de que o planeta é um ser vivo e quando você mexe em algum lugar, ele vai tentar se amoldar e isso pode exterminar a humanidade? Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida. Nós estamos agredindo brutalmente a natureza. Eu sou cearense, tenho 66 anos. Fui criança no Mudubim. Naquela época, na década de 50, eu usava cobertor leve. Por quê? Porque era frio. Hoje isso não existe mais. As nossas gerações passadas, o meu bisavô andava com leite porque fazia frio em Fortaleza. Hoje a destruição de toda essa parte da natureza, de árvore, é impressionante como as pessoas não respeitam. Eu, quando era jovem, quantas vezes matei passarinho porque não tinha uma pessoa para me orientar, que não devia fazer aquilo? Hoje não, hoje está havendo uma tomada de consciência, né? Hoje o meu filho com 8 anos, já, papai não jogue lixo fora, papai cuidado com aquilo. Hoje é diferente, mas a nossa geração não. Nós não tivemos isso. E lamentavelmente, quando nós mexemos com a mãe natureza, ela responde com muita violência. Não foi à toa o que aconteceu hoje. Você precisa ver o que aconteceu lá em New Orleans. É uma coisa terrível. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o Tutsimani, né, como chama, né, lá no Extremo Oriente, em que milhares e milhares de pessoas foram destruídas. Então, tudo isso, quer dizer, é um equilíbrio. Se nós destruímos, tá certo? Se nós queremos o lucro máximo, se nós queremos corrupção, tirar proveito de qualquer maneira, quer dizer, como se fosse o último dia. Você veja hoje, por exemplo, os meus filhos, o que é que estavam pensando? É só o aqui e agora, é o mucuripe, é a roupa de grife, mas não estão pensando no futuro. É preciso que nós levemos um alerta, porque realmente nós não podemos continuar com essa trajetória. O professor Hélio, quem é o culpado, por exemplo, de todos nós sonhamos hoje, que o nosso sonho de consumo é uma caminhonete de 8 lugares para só um motorista. Isso daí também poluindo naturalmente cada vez mais, né, as cidades. Isso daí, de onde é que vem essa cultura? Por que o povo de repente, né, fica embriagado, né, com essas coisas? Ô, Jonas, eu acho que um grande fator, um grande elemento difusor de falsos valores é a televisão. Eu acho que a televisão brasileira... Menos essa aqui, né? Presta exceções, ressalvadas as exceções de praxe, né? A televisão brasileira, ela presta um desserviço à causa do povo. Essa é uma triste realidade. Claro que televisão também é diversão, sim, mas deveria ser uma diversão saudável, não é? Deveria ser uma diversão saudável. O que se verifica são programas de baixíssimo nível, em que se dá a banalização da violência, a vulgarização da violência. Se nós pegarmos esses programas policiais, que ao meio-dia veiculam cadáveres expostos assim, em pleno horário das refeições, né? Em pleno horário das refeições, né? Que são expostos cadáveres, violência, as pessoas têm a sua imagem exposta, não é? Aquilo ali é uma verdadeira agressão à cidadania, não é? E aquilo invade a nossa casa, não é? O estímulo ao consumo, não é? O estímulo ao consumo, o sexo fácil, o sexo livre, o estímulo enfim, a perversões, é o que se vê, é o cotidiano da televisão brasileira, não é? E isso, a grande massa que consome a televisão é uma massa crítica e que vai assimilando acriticamente aquela carga de valores negativos, não é? Aquela montanha de desinformação. Quando, na verdade, a televisão, como uma concessão pública, não é? Deveria, em verdade,
ser um polo difusor de educação, de cultura e de diversão saudável. Né? Pô, me permita. Pois não? Se você andar no interior, nessas cabanas ou nessas casinhas, pode não ter comida, mas tem uma antena parabólica. Sim, com certeza. E não é para assistir um programa como esse aqui, que é um programa de educação. É para assistir uma novela. Sim. Não é absolutamente para se formar. Isso é uma coisa impressionante. Eu passei durante um ano como professor visitante do Instituto de Educação da Universidade de Londres, que é o maior centro de educação do mundo. E eu notei uma coisa, no Reino Unido tem 4 canais nacionais, 2 públicos e 2 privados, mas todos 4 é para educar o povo inglês, não é para deseducar. Porque a televisão é uma faca de 2 gumes, pode ser para o bem ou para o mal. O professor, e o ensino de filosofia e de sociologia no ensino médio, que vai ser obrigatório no ano que vem, isso vai ajudar a criação de um povo crítico e mais educado e talvez mais ético, e nós teremos menos corrupção? Meu irmão, nós temos que analisar não de uma forma setorializada, especificamente, nós temos que ver de uma forma sistêmica, como um conjunto. Né? Se nós não tivermos políticas públicas voltadas para uma educação integral, uma educação de tempo integral, principalmente a escola fundamental, em que a criança fique durante o dia todo na escola, da primeira à 8ª série, nós não vamos chegar a canto nenhum. O Brasil é um país que gasta muito mais dinheiro em ensino superior do que em ensino fundamental. A nossa pirâmide, ela está de cabeça para baixo. Em vez de nós aplicarmos violentamente na escola fundamental, nós estamos aplicando na universidade. Por quê? Porque o cidadão da universidade tem mais visibilidade, tem mais pressão. Criança esfaimada não tem força política. Consequentemente, por isso é que um candidato a presidente da República teve como dizendo uma nota só, uma nota extremamente importante, que é a educação. Enquanto o nosso povo estiver ignorante, ele será escravizado. Por isso é que é fundamental, é prioritário. E aí eu recomendo exatamente isso. A ignorância mata. Um estudo inédito do Banco Mundial sobre a qualidade da educação coloca o Brasil na última posição entre os países emergentes. É o chamado os BRIC, não sei se você conhece. BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, que são os mais no nível de competição que nós temos. Nós estamos em último lugar. Por quê? Porque nós não temos uma educação pública competitiva. A nossa elite não quer que o povo seja educado, porque povo educado é povo liberto. Povo educado é povo conscientizado. E realmente ele não quer, porque 2 dias antes das eleições, meu caro Jonas, você vai encontrar nas quebradas todas as cidades, tá certo? Caixa de fósforo com o número do deputado federal, estadual, com R$5, com R$1, com R$10. É uma verdadeira absurdo que você possa imaginar. Mas esse é o fato que nós estamos tendo. Por quê? Porque as eleições ocorrem exatamente nos 2 últimos dias. Quando eu vejo homens respondendo inquéritos, que matou parentes, que não sei o quê, e com milhares e milhares de votos, é impressionante. Agora é como diz, nós não podemos absolutamente culpar um povo que, como disse o Hélio, por um estado de necessidade, num momento desse, não ter a consciência de quem escolher. Por isso é que nós precisamos insistir cada vez mais nessa conscientização, dessa luta de mostrar ao povo que o voto é uma procuração que se dá uma pessoa para exercer em nosso nome um poder que afeta milhões de pessoas. Professor Hélio, infelizmente nosso tempo está terminando. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, mas eu queria colocar essa frase aí: não tem preço. Voto não tem preço, tem consequência. E voto tem preço? Tem consequência. Na verdade, essa frase é felicíssima, né? Foi um concurso, né? Foi um menino de 16 anos da Diocese de Apucarana, do norte do Paraná, que cunhou numa audiência pública que nós tivemos lá na cidade de Londrina. Então, é uma frase que sintetiza bem, não é? Esse momento cruciante, né? E nós teremos aí um segundo turno, né? Esse momento cruciante para a vida pública nacional, em que nós vamos escolher o gestor dos destinos desse país tão rico de problemas, não é? De contradições, não é? E ao mesmo tempo de um povo criativo, de um povo ordeiro, de um povo forte.
e que nós tenhamos essa consciência e que possamos votar com a mais absoluta isenção, procurando conferir propostas e projetos e ideias, e que esperando que nesse período, nesse debate que se vai se travar até os dias das eleições, que seja um debate de alto nível, né? Em que se exerça, espero que tenha debate, né? Que se exerça a crítica responsável, que se exerça o entrechoque dialético de ideias. É isso que a gente espera, é isso que o nosso povo espera, e o povo tem mais uma vez a chance de chamar para si essa importante decisão que vai refletir nos próximos 4 anos de nossa vida. Professor Cláudio Regis Lima Quixadá, suas considerações finais. Queria, na oportunidade, agradecer, sensibilizado, o privilégio de eu poder participar desse debate numa instituição que tem mostrado um compromisso fantástico com a cidadania, com a democracia, com a construção da cidadania, da ética, de formas que eu fico muito sensibilizado justamente de poder, com meu amigo Hélio Leitão e você, Jonas, poder dar essa contribuição e discutir temas da mais alta importância, que é exatamente a corrupção. No dizer dos bispos, é o câncer que está destruindo o tecido social brasileiro. Muito obrigado. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores, e o programa Universidade Viva volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muito obrigado pela sua audiência.